Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, Centro Histórico de São Paulo. Só para você lembrar, esse programa você pode assistir pela TV, ao mesmo tempo ele é veiculado no Facebook e uma semana depois ele vai para a página no YouTube que eu mantenho, o programa Mercado Futuro, e lá fica, na chamada nuvem, que vocês sabem o que é. E indo para o YouTube também veja o outro canal que eu mantenho, que é o Direto da Bolsa, tá bom? E dê um like lá que eu vou ficar muito feliz. Bem, já é tradição o congresso da BAG. A BAG é a Associação Brasileira de Agribusiness. É uma entidade que congrega, acho que mais de 100 empresas. O, o time, a seleção das empresas de agro estão lá afiliadas à BAG. E ela faz um congresso sempre temático, tem um tema sempre escolhido e já é tradicional. Uma das novidades deste ano, 2018, é que a Bolsa B3 também fazia o que eu chamava de Outlook, é um seminário de perspectivas, né, digamos assim. Este ano juntaram-se as forças da ABAG, com toda a representação, com a B3, que é uma bolsa também, se não a mais importante, uma das mais importantes aqui do continente. E para falar, o seminário da BAG acontece no dia 6 de agosto, portanto, semana que vem. Para falar da BAG, está me visitando aqui que me dá muita alegria. Eu insisto em falar o nome dele inteiro, apesar de ninguém conhecer. É o Luiz Carlos Correia de Carvalho, famoso Caio de Carvalho, que é o presidente da BAG, né? Caio, muito boa tarde, muito obrigado pela presença. O Caio é agrônomo, tem uma empresa de projetos no setor de açúcar e álcool ainda. Sim, Continua tudo do mesmo jeito, como antes. ganhando muito dinheiro, aquela alegria de sempre. Alegria sim. Caio, me conte aí o que vai ter nesse congresso, juntou as forças aí, o que vai rolar? O primeiro ponto é isso, é muito interessante, essa parceria com a B3 nos honra muito. Eu acho que a gente dá uma dinâmica e força e dá para fazer muita coisa juntos, eu estou muito satisfeito com isso. Segundo ponto, a gente está, vamos dizer assim, de alguma forma completando toda uma fase que trabalhamos na visão da sustentabilidade do agro. Nós trabalhamos uma série de questões e esse ano o nosso grande tema é o mercado externo, é a visão de que precisamos exportar para sustentar. Sustentar o quê? Todo o agro e toda a realidade que o Brasil vive. Afinal, hoje, digamos assim, se temos resultados na balança comercial, é em função das nossas exportações. O Brasil hoje é o terceiro maior produtor mundial e talvez o segundo já maior exportador mundial, com uma série de produtos que já é o primeiro exportador. Portanto, esse é o grande tema, o que é que temos, o que fazemos e o que precisamos fazer. E eu acho curioso, você já me abriu um leque de umas 20 perguntas aqui, mas eu acho curioso o seguinte, há uma mentalidade, não sei se em todo o setor, mas no Brasil isso já se manifestou, não sou eu que estou contando nenhuma novidade. O Brasil, os empresários brasileiros, eles gostam de exportar, mas não gostam de importar. Nós temos um caso típico recente com a Rússia. A Rússia quer exportar carne para o Brasil, carne de boi, quer exportar trigo para o Brasil e mais alguma coisa para abrir, porque ela importa muito carne suína, etc. Seguramente nesse evento deve ter especialistas aí que vão tratar de esclarecer o comércio internacional, que é vai e vem, não é isso? Eu estou falando Eu bobagem. acho que esse é o grande tema. Nós temos, de fato, no Brasil, uma certa cultura que em todos os setores, que é para exportar, não é para importar, o que é obviamente um defeito. Inclusive, na minha fala, eu devo mencionar índices que mostram isso. Se nós queremos, na velocidade das mudanças que estão aí, todo dia, se você verifica novidades, os sistemas de fusões, aquisições, a velocidade da questão da informática, a verdade é que a importação fundamental de componentes, de questões que o Brasil não domina, a verdade é essa, e que obviamente vão segurar a velocidade do nosso desenvolvimento, nós temos que fazer importações. Portanto, nós estamos falando em abertura de mercados. A abertura de mercados pressupõe abrir para nós e abrirmos para eles. Sim. Esse equilíbrio que se busca. O maior problema nosso hoje, e a grande questão que nos preocupa,
é esse novo pêndulo, Red, um pêndulo que caminhou no sentido da globalização, até de você falar em um só planeta, não falar tanto das divisões entre países, das fronteiras, mas agora com Donald Trump e outros, você começa a ver a volta desse pêndulo para protecionismo, o que nos preocupa muito. Quer dizer, de repente nós não podemos ficar com um discurso de abertura quando todos estão fechando. Esse é o grande tema da nossa discussão, inclusive com a presença do representante, que é o número 2 da OMC, em nosso encontro. Vai estar lá, não? Vai estar num dos painéis. O primeiro é o Roberto ainda, o brasileiro. Ele não pôde vir, então enviou o seu segundo. Então... Tem uma coisa curiosíssima que você acompanhou, porque eu estou acompanhando, você está há tanto tempo quanto eu, ou talvez menos. O Brasil, lembra como o milho era um produto de segunda linha no Brasil? Veja como o agro evoluiu, e a gente às vezes deixa de falar essas coisas. O Brasil hoje é o segundo maior exportador de milho do mundo. E tende até a crescer cada vez mais. Porque a produtividade, se a gente pegar, ainda pode subir muito, né? Não só isso, Red, mas, na verdade, o bonito da discussão, que normalmente o homem urbano não acompanha isso, ou tem dificuldades de acompanhar. Ele vê alguma mudança na área da indústria, ele vê alguma coisa de informática que está mais clara para ele, mas ele não se apercebe, por exemplo, que o Brasil é o único país do mundo que faz 3 ou 4 safras no mesmo ano. O Brasil é o país tropical que se torna o número 1. O mundo tropical sempre foi refém da tecnologia gerada no hemisfério norte, né? Então o mundo temperado definia o que se faria no mundo tropical. O Brasil é o primeiro que rompeu com isso. E hoje o Brasil desenvolve a sua agricultura tropical com tecnologia tropical e se torna o número 1 com isso, que inclui a questão do milho, que veja a maravilha da soja e por aí vai. Então, esse tema que leva o Brasil à importância que tem no mercado internacional é o grande tema do Congresso. Vocês vão tratar, eu sei que a BAG já tratou, acho que sob sua presidência, a BAG já tratou de uma questão que agora efetivamente está causando um dano danado para o agro, que é o único negócio que vai bem no Brasil, que são os problemas de logística. Eu acho que teve um congresso da BAG que foi só logística. Essa greve dos caminhoneiros está deixando o pessoal meio... Na verdade, a greve dos caminhoneiros, em primeiro lugar, mostrou o tamanho da dependência e o tamanho do problema relativo à questão rodoviária. Que você já deve ter tratado no Congresso. Já tratamos junto com o pessoal da CNA, já fizemos encontros com o pessoal da Globo, da revista Globo, e sobre essa questão, assim como também teve outros com o Grupo Estado, junto com o FAESP. Ou seja, talvez os temas mais trabalhados, que mais projetos e programas têm, preparados e guardados em instantes, é a questão de logística e infraestrutura. Quando o cara assume, ele pega aquele material e bota na estante. Isso está sendo assim há muitos anos e tem sido um horror. A verdade é que nós temos feito das tripas coração, nós temos feito coisas impressionantes. Se você analisar o que aconteceu com o Mato Grosso, com a beleza do trabalho da ProSoja, o que acontece com o Mato Grosso nos últimos anos, que de repente começa a ter uma produção tão grande que a logística não dá conta, e ele começa a casar milho com cana, começa a produzir álcool de milho com cana, com uma questão do ponto de vista de sustentabilidade muito melhor que o milho americano que produz álcool. Então a gente tem feito adaptações para podermos sobreviver à falta de logística e infraestrutura, mas estamos no limite. A verdade é que ou fazemos isso ou a gente vai andar para trás. Já voltamos. Eu converso, perdão, o presidente da BAG, o Caio Carvalho, e ele está falando sobre o Congresso, que até vou dar uma olhadinha no material aqui. O Congresso que vai acontecer na próxima semana, segunda-feira, dia 6 de agosto. E é um congresso importantíssimo. Desta feita, juntou aí B3 e a BAG, o que vai dar ainda uma visibilidade maior. O intervalo é rapidinho, já voltamos. Até já. Ok, estamos de volta. O entrevistado é o Caio de Carvalho, presidente da Associação Brasileira do Agribusiness. Vai acontecer o congresso da BAG este ano, a BAG B3, e eles naturalmente estão falando dos grandes problemas. Você estava dizendo antes do limite, né? Que estamos chegando num ponto que ou faz ou vai dar errado. Exatamente. Eu tive uma vez, há muito tempo, no chamado Cinturão do Milho, Corn Belt nos Estados Unidos, e aquela história que todo mundo já conhece. É a família que mexe na colhedeira, todo mundo trabalha, não tem muito empregado. E aí, quando eu estava indo embora da fazenda, lá no meio do Corn Belt,
eu vi uma carreta enorme, graneleira. Aí eu perguntei para o agricultor, falei, ué, mas você tem carreta, não tem trem, barco aqui, porque o Mississippi... Ele falou assim, não, eu ponho na carreta aqui, com a minha colhedeira, aquelas colhedeiras enormes, mas eu entrego o lugar de entrega aqui é 5 quilômetros daqui, 2 milhas e pouco, né? E aquele asfalto que você conhece, né? Eu falei, eu lembrei, eu falei, coitado do Mato Grosso, coitado dos brasileiros. Porque ainda assim a gente consegue eficiência. Mas isso aí vai ter que tomar, vai ter que gastar. Aqueles 100 quilômetros da BR-163, tem que fazer, né? É uma coisa urgente, assim como nós temos que aproveitar as hidrovias, assim como nós temos que ajustar os portos para a realidade brasileira. Se você pensar, Rete, do ponto de vista de Brasil, qual é o peso do Brasil na geopolítica, quer dizer, na questão global política? A gente é o quê? A gente é um formidável, extraordinário, competitivo produtor de commodities e tanto grãos quanto outros produtos e produtos de valor agregado. A gente é uma potencial plataforma de produtos derivados da biomassa, porque temos uma biomassa muito barata, mas é claro que isso tudo depende do mínimo de suporte a essa produção, que, por exemplo, logística e infraestrutura de porto são fundamentais. Tem uma coisa, eu estou falando hoje, estou falador, eu não sou assim de falar, acho que é a alegria de te ver. Mas você vai na Argentina, cada X quilômetros tem um porto, né? É outra coisa. Esses bons hábitos a gente não pegou. Os nossos competidores todos são bons nisso. E a gente é muito ruim nisso. Nós somos bons para produzir. Nós somos bons, muito competentes para isso. Mas para escoar a produção e para... Olha a situação nossa de armazenamento, de armazenagem. Até pouco tempo os juros eram proibitivos para qualquer investimento nesse campo. Quem sabe a partir de agora a gente possa ter, Resch, não apenas uma política de crédito voltada para que a gente se aperfeiçoe do ponto de vista de estocagem, tanto de grãos quanto de etanol, por exemplo, Sim. mas, vamos dizer assim, isso obviamente requer uma nova realidade de política de crédito, né? Um dos pontos do Congresso que nós vamos discutir é exatamente quais são os nossos limites, entender os nossos limites para a gente projetar aquilo que a gente quer ser e trabalhar os nossos limites, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo que eu acho interessante para os seus ouvintes. O Brasil descobriu ou desenvolveu na sua trajetória de número 1 no mundo, vamos dizer assim, tropical, a chamada integração lavoura-pecuária-floresta. Então, com isso a gente faz 2, 3, 4 produções ao ano, e é óbvio que se todos passarem a fazer isso, o aumento de oferta é absolutamente significativo. Com índices de sustentabilidade extraordinários. A gente faz isso tudo reduzindo emissões, não aumentando emissões, reduzindo emissões. Claro que para isso você tem que ter uma alternativa de escoamento de produção inteligente. E isso requer programas voltados a isso. A nossa expectativa, e no Congresso nós vamos discutir isso, é que de fato os candidatos tenham essa visão de que isso é fundamental para o país. Eu ia falar de política, eu li aqui o programa, mas quando eu ouço falar aí nos jornais, enfim, que o ideal seria um candidato reformista, o reformista para mim sabe o que passa? Passa a ideia assim, o cara que vai incentivar estrada de ferro, vai gastar dinheiro com hidrovia. Para mim isso é que é a reforma que o Brasil precisa. Eu concordo com você. Eu fiquei encantado aqui porque o primeiro palestrante já é o embaixador Sérgio Amaral, que é uma figura, seguido depois por 2 craques. Não estavam lá na Rússia, mas são 2 craques. O Gilson, que é o presidente da B3, e o Caio, que aqui está o nome inteiro. Já começa com um nível pesado, que o homem, o Sérgio Amaral, conhece como ninguém esse mercado internacional. Né? E ele está vivendo o Trump. Ele está vivendo essa questão do pêndulo e das tendências protecionistas ou não. Qual é a realidade do que acontece lá? Ele está vivendo a pressão que o Trump tem feito sobre a OMC e como é que ela deve reagir ou como ela deve se compor, ou até que ponto é preciso que outros países façam uma aliança na defesa da OMC. Essas questões todas estão sob análise e ninguém melhor do que o Sérgio para apresentar isso. Você sabe que no Caderno do Valor, o fim de semana, desta semana, tem uma entrevista com o Henry Kissinger, que tem 95 anos de idade. Mas diz que adora falar e adora almoçar, e foi falar com um jornalista. E ele se recusou a fazer qualquer análise sobre o Donald Trump.
Quando o repórter apertou bem o alicate, ele disse o seguinte, que o Trump pode ser aquelas pessoas que vêm para dizer que tudo que nós estamos fazendo está errado e começar de uma outra maneira. Pô, é uma visão interessante. A verdade é que é um desequilíbrio, né? É brutal. Ele tirou os Estados Unidos da Organização Internacional do Café, o que não é bom. E tem ameaçado tirar de outras coisas, não é bom. Tem reduzido a importância das organizações internacionais. De alguma forma, a história do America First, dele, que é o discurso que acabou unindo, de alguma forma, republicanos, né? Acabou unindo e acabou ganhando a eleição. Sim. Ele acabou, digamos assim, trazendo coisas que são... Veja, a gente vive a nossa realidade, vê notícias e não sabe o que está vendo de fato lá. A mudança da lógica de impostos que ele fez, a reforma tributária, mesmo aqueles que analisam que no médio prazo vai ser muito ruim, a verdade é que no curto prazo o impacto é extraordinário. É óbvio que os americanos todos estão felizes com a reforma tributária que ele fez. No entanto, a forma como ele tem tratado dos organismos multilaterais é preocupante, porque, de qualquer forma, os Estados Unidos são uma potência grande demais para trazer um tipo de transtorno desse. Né? Eu estou vendo aqui que vai estar lá o Beto, Zé Roberto Mendonça de Barros, que também é um especialista, é um grande... É imperdível esse congresso. Eu acho que vou ter que fazer meu programa outro dia. Não, faça, porque eu conversei muito com o Zé Roberto e ele vai justamente colocar esses temas na ótica dos números da realidade brasileira para tornar esse debate. Um dos pontos fortes do congresso, a própria presença da B3, você está vendo aí muita coisa, muita discussão de crédito e finanças, né? Que é fundamental para o agro e que a B3 conhece tão bem. Então a gente quer discutir os novos mecanismos financeiros, as novas alternativas, a necessidade de um novo sistema de crédito para essa coisa tão importante para o país que é o agro. Né? Eu estou vendo aqui que vai na área que você domina, mas né, o presidente da BAG tem que dominar todas, mas na área que você mais conhece, que é a área de energia, vai estar o Jacida Tereus, que fala? Tereus. É francesa, Tereus? É uma cooperativa, uma das mais importantes cooperativas. Porque o açúcar e o álcool, só para te dar bola para você cabecear, olha, esse setor, o que esse setor está apanhando já, acho que já faz décadas. E eu tenho lido nos balanços e tal, não está nenhuma maravilha. Não. É dos setores fracos. E é um setor que resiste. A palavra certa é resiliência. É muito resiliente, é verdade. Chamaram o intervalo e eu tenho que pedir. Você comenta daqui a pouquinho. Okay. Gente, eu converso com o presidente da BAG, o Caio Carvalho, e o evento que ele está anunciando aqui para vocês e para mim parece imperdível. Eu, de qualquer jeito, acho que numa das coisas eu vou, porque eu adoro ver. Eu tenho alguns jornalistas que eu sou fã. E um jornalista que eu gosto muito, eu vejo sempre que eu posto na Globo News, é o Gerson Camarote. Ele vai estar no evento também, eu gosto muito dele. Mas vamos ao intervalo, a gente volta já já. Ok, estamos de volta. Já é o último bloco, eu estou avisando aqui o meu entrevistado, que a conversa é boa, o tempo passa rápido. É o Caio Carvalho, Congresso da BAG na próxima segunda-feira, dia 6 de agosto. Vai ser um assunto espetacular, que é essa questão da exportação, quando você está falando de exportação, eu não lembro, não sei hoje, mas mesmo com tudo que o Brasil exporta de commodities, que são chamadas soft commodities, né? A participação do Brasil no comércio mundial é muito pequena. É 7%. Inferior, muito mas pequeno. já era 3%. Sim, nós dobramos. Melhorou, mas ainda dá para ampliar muito, né? Muito. Mas o setor de açúcar resiste, apesar de todas as dificuldades. Isso é que é interessante a sua questão. A verdade é que o segundo governo Lula e o governo Dilma fizeram uma política de terra arrasada. O setor está muito alavancado, vinha muito alavancado porque vinha crescendo, até por estímulo do primeiro governo Lula, até pela realidade do interesse das multinacionais de virem para cá, pela competitividade do setor. Vieram, foi feito muito investimento, claro, muito alavancado, e jogaram no lixo as políticas públicas que haviam, de segurança de visão de longo prazo, que somente agora no governo de transição está sendo dada a chance de revisão disso tudo com a lei do Renova Bio, que dá uma visão prospectiva que, digamos assim,
que gerará, eu acredito, confiança, desde que o governo que vem assumir seja um governo equilibrado, gerará confiança para o investimento, porque a visão de longo prazo está nisso. Terão mandatos, vamos dizer assim, com volumes apropriados, prêmios à competência na redução de emissões, ou seja, o valor ambiental é dado a um setor que até então não tinha nada disso. Então há uma esperança, mas nós temos um endividamento pesado, nós temos muita unidade em recuperação judicial, algumas fecharam e algumas vêm lutando contra as dificuldades financeiras. Nós estamos vivendo um momento no qual o mundo, de uma forma geral, principalmente a Ásia, que é o nosso grande comprador, vem dando suportes incríveis. Eu vou dar um exemplo para você, Red, você vai entender por quê. Porque açúcar. A Índia está em eleições esse ano. Enquanto o Brasil tem 70 mil agricultores canaveiros, na Índia tem 70 milhões. 70 milhões com 3 ou 4 por família dá quase 300 milhões de votos a um primeiro-ministro, de tal forma que eles resolveram bancar, aumentou a produção com preço baixo. A Tailândia aumentou a produção com preço abaixo dos custos, assim como a Europa também com o novo modelo, esse mais voltado a mercado, se animou, aumentou muito a produção. Todos estão sofrendo muito as penúrias do preço baixo, inclusive nós. Só que o Brasil tem a alternativa de sair do açúcar ou de reduzir a produção de açúcar e aumentar a produção de etanol. Como o petróleo está a $70 o barril, o etanol está com preços bons. Então a gente consegue sobreviver. Claro que com margens muito apertadas, claro que com o problema do dólar ter subido e o endividamento boa parte em dólar, mas a resiliência vem desse sofrimento de muitos anos, vem se mostrando isso, e a gente segue produzindo. Mas é um outro desafio que a gente tem pela frente. Eu recebi aqui, você deve conhecer, ele é de uma espécie de única em Recife, Holanda, o Bruno. Ah, sim, é Bruno, né? Roberto Holanda. O Roberto Holanda está em Mato Grosso do Sul. É Mato Grosso do Sul. Lá, mas ele é do norte. Então, e na conversa aí, que esse bate-papo aqui, do jeito que está sendo com você, eu estava dizendo para ele falou, poucas pessoas falam isso. O setor aqui de açúcar e álcool do sul, centro-sudeste, digamos assim, é impressionante, porque quando a gente começou a produzir açúcar, canaviais de forma mais intensiva, aí tinha um subproduto que era altamente poluente, chama-se vinhoto. O vinhoto hoje acho que é o maior adubo da produção de cana. As indústrias de cana produzem energia para mover seus caminhões. As indústrias de cana produzem energia que elas usam na propriedade e o resto entra na rede. Para mim isso é sustentabilidade. Eu não sei porque bater num setor que me parece tão avançado. Essa é a sua tudo posição. Isso é verdade, né? É o que a lógica caracteriza e é verdade. A cada ano que passa a gente vem ganhando peso na questão da sustentabilidade. Hoje, digamos assim, a cogeração de energia elétrica, vamos dizer assim, ainda com percentual baixo em relação ao que pode ser, é um resultado extraordinário. Uma usina de 2 milhões de toneladas mantém uma cidade de mais de 100 mil habitantes o ano inteiro, com luz. Então, isso é real e é um fato. Nós temos o nível de emissões é cada vez menor. Tudo isso é verdade. No entanto, a gente tem uma realidade de desequilíbrio, de alguma forma, ideológico, por um lado, que é o que aconteceu durante o governo do PT. Houve um desequilíbrio enorme a favor do petróleo, até porque o petróleo dava coisas muito mais interessantes do que açúcar e álcool. Então esqueceram da gente, esqueceram de mim, foram para o petróleo de uma vez, acabaram também não fazendo nada de excepcional. Agora, óbvio que o pré-sal é excepcional e apresenta resultados muito bons, assim como também o etanol, o açúcar, tudo é importante. O que é preciso é reduzir o custo do Brasil. O que a gente sente é que o governo não consegue equilibrar o seu orçamento, começa a fazer ginástica para isso. Por outro lado, acaba tendo um nível de intervenção muito acima do desejável. A palavra privatização é uma palavra cada vez mais importante, porque nós temos dado demonstrações inequívocas da nossa incapacidade do Estado, digamos assim, poder gerir bem coisas que estão ligadas diretamente à produção. Ele tem que sair disso de uma vez, de tal forma que nós acreditamos que essas eleições sejam fundamentais para que o que é importante a ele seja dado importância. Eu só queria terminar essa lógica da pergunta na questão qual é a diferença entre urgência e prioridade. Prioridade a gente tem várias,
mas urgência são poucos. Nós temos que olhar para o que é urgência. E eu tenho uma questão terrível, Ré, sobre qual é o senso de urgência que tem o mundo político brasileiro. Eles só pensam em curto prazo, é isso que você está falando. Bom, para terminar, nós temos 1 minuto, 2 de programa. O Caio está aqui para convidar vocês para o evento da BAG, que é no próximo dia 6. Vai ser no World Trade Center. Isso. É aqui na Marginal, né? 12 Isso, mil, Nações Unidas. 12 mil e pouco. Isso mesmo. Vai ser premiado o presidente homenageado o presidente da CNA, que eu não conheço, mas dizem que é o sujeito. Quem me disse falou assim, por isso que eu vou repetir. Que o João Martins da Silva Júnior é um sujeito porreta. É esse mesmo. E a deputada Tereza, que é lá do Mato Grosso do Sul, Excepcional. foi secretária da Agricultura, É etc. excepcional. E para arredondar aqui, para brincar com o Caio, eu descobri, aqui falando com uma técnica do IEAC, aqui nosso vizinho, Sei. eu descobri, fiquei absolutamente, eu já gosto do setor de açúcar e álcool, porque energia é um assunto legal, fiquei encantado. Veio uma moça aqui, que é especialista no mercado de amendoim, me disse que São Paulo é o maior estado produtor de amendoim do Brasil. Onde é plantado amendoim? No canavial, quando é feita a renovação. Exatamente. É um setor incrível, cara. É verdade. Amendoim, soja em algumas regiões, com resultados extraordinários. Esse plantio não Porque apenas... a soja ajuda a terra fica mais fértil. Tanto amendoim quanto soja, como leguminosas, trazem o nitrogênio e fixam no solo. E isso ajuda o plantio que vem em seguida. Claro. E isso traz para o solo, Rech, uma coisa que a gente descobriu no mundo tropical, que é a manutenção da vida no solo. Quando se trata só de monocultura e não se faz esse tipo de casamento, você tem uma perda de vida no solo. Isso traz vida para o solo. Renova. Isso faz ganhar a produtividade. Portanto, isso é fundamental para as operações. Sucesso, mais uma vez, vai ser um baita sucesso o evento, o nosso tempo acabou. E eu espero te ver com mais frequência, não só uma vez por ano. Estou à tua disposição. Até para discutir essa coisa da energia, que é um assunto inesgotável. O mundo do futuro vai ser o mundo da energia e da água, não tem mais. Só para terminar, eu queria dizer para você o seguinte: esse governo de transição tão curto, cheio de problemas, né? Gravador, essas coisas que acabaram com esse governo, ele vinha tão bem, talvez tivesse aprovado até a reforma da Previdência. Esse governo aprovou não só o RenovaBio, como também o Rota 2030, que é excepcional. Eu quero sintetizar. As montadoras todas vão fazer o carro com motor de combustão interna, mas híbrido, com motor elétrico dentro do carro. Ou seja, esse carro vai andar com etanol ou com gasolina, que é o carro flex que nós temos hoje, mas com motor elétrico, de tal forma que, em vez de fazer 10 km por litro, vai fazer 20 km por litro, ou mais do que 20. Isso é, digamos assim, produto de alguma coisa que não é ideológica, que é o que a gente espera para outubro de 2018. Que você esteja certo, são os meus votos. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Gente, todo dia, de segunda a sexta, Mercado Futuro no ar. Até o próximo. Obrigado.